Estamos testemunhando em tempo real o fim de uma era, uma mudança radical. É o fim da era de juros em zero ou até negativos, uma anomalia da história financeira que durou muito mais tempo que poderíamos imaginar, quanto mais prever, e isso tem implicações profundas para as finanças, para a economia, para os seus investimentos. E é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urge, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e compartilhando este vídeo. Aproveitando este momento de fim de ano, que costuma ser um período que a gente para refletir, para fazer aquele exercício de introspecção, revisitar alguns temas importantes, a gente sai do ruído da política, do noticiário, do dia a dia, a volatilidade e turbulência dos mercados e realmente repensa alguns temas. Porque a verdade é que a gente está vivendo um momento histórico que representa uma mudança radical e, caso ela se confirme, trará implicações profundas para os investimentos. E, na minha avaliação, são implicações positivas, e é o fim dessa era de juros em zero ou até juros negativos que tivemos vigorando por muito tempo em vários países, especialmente na Europa e também no Japão, que é o último país remanescente que segue com taxa básica em menos 0,10%, mas é o último e possivelmente até o Japão deve abandonar essa política. E quem quiser voltar um pouco na história e nas transformações que foi essa era de juros em zero, eu vou colocar aqui 2 vídeos sobre o tema, juros negativos e juros em zero, porque realmente é uma aberração do mundo financeiro. É como a lei da gravidade estar negativa. Não faz sentido. O normal é taxa de juros positiva acima de zero e não o que vigorou nesses últimos 12, 13 anos. E a verdade é que foi um período tão excepcional da história e quando a gente olha numa janela de mais longo prazo, jamais houve qualquer coisa similar nem por tanto tempo. E eu tenho aqui propositalmente esta que é a Bíblia da história das taxas de juros, é o clássico da história das taxas de juros, A History of Interest Rates. Esta é a 4ª edição, do Sidney Homer e Richard Silla. Essa 4ª edição é de 2005. Então, ainda não tivemos a nova edição que revisitou esses assuntos e viu um período histórico, porque já tínhamos visto a grande queda das taxas de juros lá de 1981 até o ano de 2005, que foi essa 4ª edição. Mas de 2005 para cá, especialmente depois de 2009, a história ficou ainda mais anômala, onde as taxas caíram para zero, em muitos lugares em negativo. E aqui a gente tem, como sempre eu gosto de colocar os gráficos para a gente ter em perspectiva o significado desse momento que nós vivemos nos últimos 13 anos, 14 anos, aqui as taxas de juros dos últimos 5.000 anos, e a fonte desse gráfico é justamente aqui o livro do Sidney Homer e Richard Silla. Aqui temos desde a Babilônia, Grécia, período romano, Idade Média, enfim, todos os registros tanto de taxas de juros mais curtas, short-term rates, quanto de taxas de juros longas, as long-term rates, jamais havíamos presenciado algo nessa magnitude. Durante o breve período, logo depois da Grande Depressão, tivemos taxa de juros em patamares baixos, mas jamais em zero por tanto tempo e até negativo. Esse é o nível da aberração. Só que agora estamos no momento de mudança, porque as taxas começaram a subir. Porque realmente o que houve durante a pandemia, para mim foi o último suspiro de um experimento monetário pelos bancos centrais de injetar liquidez em proporções e magnitudes jamais imaginadas e também com uma rapidez também jamais imaginadas e que acabou contribuindo para a grande inflação que o mundo está vivendo. Sim que não é o único fator, já falei sobre isso em outros vídeos, tivemos choques de oferta, choque de energia, mas o combustível inflacionário gerado pela impressão de dinheiro, pela expansão monetária, esse foi um grande causador do que nós estamos vivendo.
E para compensar esses efeitos e combater a inflação então gerada, os bancos centrais voltaram a subir as taxas de juros e nós estamos vendo praticamente todas as taxas de juros hoje em patamares positivos, o que é algo benéfico para a economia, porque isso é a normalidade. O que a gente viu vigorando de 2009 até 2022 não é o normal. Taxas em zero, taxas negativas, onde o risco é premiado ao máximo e a prudência não é premiada, onde os investidores eram obrigados a buscar cada vez mais risco para conseguir obter algum tipo de retorno, para bater metas atuariais, para ter um mínimo de rendimento, para uma aposentadoria decente, era fundamental buscar mais risco para conseguir um pouco mais de retorno. E aí vivemos 14 anos de muita especulação na bolsa, onde os papéis das empresas subiram absurdamente, especialmente nos Estados Unidos e naqueles setores onde o futuro distante acaba sendo premiado, ou quanto mais longínquos estejam os fluxos de caixas de uma empresa, mais ela vai ser premiada, porque quanto menor a taxa de juros, mais ela se beneficia. E foi esse ambiente que vigorou durante esses últimos 14 anos. Mas se esse ambiente não vai mais vigorar nos próximos 10 ou 15 ou 20 anos, que implicação isso traz para as estratégias de investimentos que deram certo na década passada, mas para a próxima década possivelmente não vão mais dar certo? É assim que a gente precisa pensar. E um dos motivos que me fez parar para fazer esse vídeo, que eu já queria fazer, foi justamente a carta do Howard Marks, da Oaktree Capital, ele que lança os seus famosos memorandums, que são cartas onde dá para ver que há muita reflexão, e ele escreve a cada mês, às vezes um pouco mais. Mas nessa última, que ele chama de Sea Change, uma mudança radical, ou como diz até aqui na explicação dele, Sea Change Idiom, uma expressão idiomática, significa uma transformação completa, uma mudança radical de direção, de atitude, de objetivos. E ele, nessa carta, que vale a pena ler na íntegra, ele menciona que na sua carreira de 53 anos, ele presenciou duas grandes mudanças e que agora está presenciando a possível, provável, terceira grande mudança radical. As duas primeiras foram: a primeira, a questão de pensar em termos de risco e retorno, que segundo ele, lá na década de 60, início dos anos 70, os investidores, o mercado financeiro, nem pensava na questão risco e retorno. Era quase que apenas retorno e o risco era subestimado, e essa foi uma mudança radical. E ele comenta isso, a gente pode até se surpreender que agora isso é algo básico que é ensinado nas escolas de finanças, de economia, e para quem está no mercado financeiro, no mundo dos investimentos, mas naquela época não tinha essa mentalidade e a forma de pensar em risco e retorno. A segunda mudança que ele testemunhou foi justamente o grande bull market dos bonds. A grande queda de taxa de juros que começou com o Paul Volcker, presidente do Fed americano, que tomou posse no fim de 79, com a árdua tarefa de debelar a grande inflação gerada na década de 70, que foi a primeira década pós-fim de Bretton Woods, quando acabou qualquer vínculo do dólar ao ouro. Então ali o mundo todo entrou no regime de câmbios flexíveis, de moedas fiduciárias sem nenhuma conversibilidade no ouro, portanto nenhuma âncora no metal. E era um terreno desconhecido. Além disso, houve os choques de petróleo. Mas foi naquele momento, a partir da década de 80, 81, quando as taxas de juros começaram a cair para patamares que também não se via há muito tempo. Aqui temos, então, a taxa do Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos, que veio numa queda sustentada durante muitos anos. E chegou até ali 2005, o ano da última edição do livro da História das Taxas de Juros, num patamar de 4,14, ou 4%. Então vejam que saiu de, basicamente, chegou ali em 81, mais de 15%, imagina, quase 16%, a taxa do Tesouro Americano de 10 anos. E caiu até mais de 4% em 2005, só que na década seguinte, ou nos próximos 15, 17 anos, caiu ainda mais. Então vejam que
De quase 16% até a mínima de 0,49%, que foi o título de 10 anos do Tesouro Americano, uma queda consistente de 40 anos, 4 décadas. E como Howard Marks argumenta aqui, 5 foram décadas de crescimento econômico, de muita inovação, de progresso tecnológico, de globalização, de ganho de produtividade, mas é difícil não acreditar uma boa parte da valorização das ações americanas e no mundo nesse período, a abrupta queda e intensa queda nas taxas de juros. Porque taxa longa cair nessa magnitude, sem dúvida que é um grande propulsor para a elevação do preço dos ativos. Só que agora estamos num momento diferente, onde as taxas começaram a subir. E da mínima de 0,49%, agora chegamos em quase 4,5% a taxa de 10 anos. Será que vai parar por aí? Será que vai aumentar mais? Ou pelo menos vai estabilizar num patamar positivo? O mero feito de estabilizar num patamar ao redor de 4% já é indicativo de uma mudança radical, porque não apenas as taxas longas, mas também as taxas curtas. Hoje nós temos taxas de Tesouro Americano de 2 anos rendendo 4,5%. Temos várias empresas que têm ótimos negócios, balanços sólidos, uma excelente condição financeira, que tem bonds de 3, 4 anos pagando 6%, 5,5%, 5%. Então mudou. Hoje o cenário é outro. E foi uma mudança que está sendo muito rápida. Olhando ainda aqui este gráfico, é importante frisar que nesse período, alguns títulos renderam, entre aspas, abaixo de zero, entre aspas, porque nada pode... é um não rendimento, como aqui o título da Alemanha, que chegou em 2019 até ficar abaixo de zero e por vários, pelo menos 2, 3 anos, até mudar agora e voltar para território positivo. E olhando os spreads de juros, nós temos aqui que high yield, dívida grau especulativo, então high yield bonds de alto rendimento, esse é o spread em relação ao Tesouro de 10 anos, que já estamos de volta a patamares de 4,60. Esse é o spread. Isso significa que 4,60 mais 3,7 já é mais de 7% de rendimento que hoje há e não havia um ano atrás. Essa é uma mudança radical e essa é uma mudança muito rápida. E aí, o que significa, então, para o investidor comum, para a preservação de patrimônio, para as finanças, para os investimentos? A verdade é que é uma mudança benéfica, porque pela primeira vez em cerca de 14 anos, nós teremos alternativas de rendimento em moeda forte, positivo, em alguns casos, bem positivo, coisa que não tínhamos na última década. Isso realmente traz mais possibilidades, traz a alternativa de conseguir ter bons retornos em moeda forte. Nesse momento que o Brasil começa um novo governo em janeiro, com todos os riscos que eu já cansei de mencionar aqui, a grande pergunta que muita gente tem é, ok, vou dolarizar, mas dolarizo e coloco em quê? Em ações de empresa, renda variável, pois tivermos mais correção no mercado e o risco ainda existe no mercado acionário. Pois é, ele ainda existe. Felizmente hoje, alternativa, porque tem ótimos instrumentos na renda fixa em dólar nos Estados Unidos, onde você consegue investir e ter retornos positivos e travar retornos em moeda forte relativamente elevados por 2, 3, 4 ou até mais anos. Claro que ninguém sabe o que vai ser no ano que vem, o que vai acontecer daqui a 5 anos, se voltaremos a um cenário de juros em zero, de juros até negativo. Possível é, mas eu acredito que esse ambiente, essa exceção da história financeira mundial, ela está cada vez mais ficando para trás. Porque os próprios bancos centrais também se deram conta das consequências desse ambiente, da tomada de risco em excesso, da euforia que gera, da especulação desenfreada, de todos as bolhas de ativos que acaba gerando, como o próprio Michael Burry falou, que era a bolha de todos os ativos em absolutamente tudo e a maior bolha da história. E realmente, uma década com juros em zero, esse é o estímulo.
Esse sempre foi o incentivo. Imagina, tem investidores com década de experiência que não viu outro ambiente. E é muito fácil a gente extrapolar o passado recente e imaginar que é ele que vai vigorar pelos próximos 10 anos. E eu sei que muita gente faz isso, eu mesmo acabo fazendo, mas a gente precisa se perguntar, será que a gente vai voltar nos próximos 10 anos? A gente volta para onde a gente teve nos últimos 10 anos? Com juros em zero, negativo, onde as empresas de tecnologia, onde mais prosperaram, onde o capital ficou quase gratuito, muito barato e era abundante, e que qualquer ideia, por mais tresloucada que poderia parecer, encontrava financiamento, encontrava investidores ávidos por investir e financiar aquela empreitada, porque precisava correr risco. Não podia ficar apenas na renda fixa, porque não tinha mais renda na renda fixa. Era apenas risco para nenhum rendimento. Hoje mudou. Hoje temos rendimento e muito mais em sintonia com o risco. É possível fazer boas alocações e é uma mudança radical, é o fim de uma era e que eu vejo com bons olhos e que é positivo, é a volta à normalidade. Espero que ela dure, sem dúvida que trará consequências para soberanos, trará consequências para os mais endividados, para as empresas que tomaram muita dívida e se alavancaram nos últimos anos. A gente vai ver os efeitos, as consequências das altas de juros ainda no próximo ano e nos próximos. Mas será que essas consequências, quando se materializarem, vão novamente levar os bancos centrais a reduzir juros direto para zero ou até negativo? Não sei, e tendo a crer que não vai ser tão simples assim. Portanto, fiquem com essa reflexão, pensem como isso impacta a alocação de vocês, investimentos, a preservação de patrimônio, mas sem dúvida que é um momento histórico que a gente está vivendo agora. Espero ter gostado desse vídeo e volto no próximo. E recomendo que leiam a carta do seu Howard Marks, vou colocar o link dela, mas basta colocar Oaktree Capital Howard Marks Memo e vocês vão encontrá-la. Valeu, obrigado.